Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 416. De aula com a sombra, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. O tema hoje, o materialista. É um tema muito atual. É lógico que em todas as épocas da humanidade, em todas as épocas da evolução, o ser, devido à desigualdade evolutiva, ele sempre manifestou esses sentimentos. É lógico que, por algum motivo, descrente de alguma coisa, enfim, porque tudo tem que existir uma causa. Sem uma causa, é óbvio que as coisas não acontecem. Então, o materialista não deixa de ser também uma classe de espíritos, não deixa de ser uma categoria na erraticidade, que é natural que na erraticidade eles continuam justamente pelo fato de aqui no corpo físico terem mantido esse sentimento de egoísmo, de orgulho, de apego a tudo e a todos. Pois existe a categoria dos ateus. E quase sempre nós podemos até integrar, porque o materialista, ele não passa também de um ateu. Porque a partir do momento que a pessoa se apega tanto às coisas materiais, é porque ele, de certa forma, não acredita na imortalidade da alma. Ele não acredita no futuro do espírito. Ele não acredita na evolução do espírito. Então ele pensa que ele aqui na Terra se encontra para gozar a vida. Conforme aquelas pessoas dizem assim, constantemente as pessoas estão me dizendo, a vida é uma só. Sim. Quando as pessoas me dizem isso, eu digo sim, a vida é uma só. Não sei por que você está me dizendo isso. Porque, na verdade, a vida é uma só. Veja bem, a vida, criado por Deus, o ser simples e ignorante. Deus criou a vida. De acordo com as nossas necessidades, nós desfrutamos das existências. Então, por exemplo, quantas existências já vivi? Quantas existências passadas? Não é quantas vidas passadas. Por que não é quantas vidas? Porque a vida é uma só. Vida. Eu sou a vida. Eterna, aliás. A partir do momento que Deus nos criou, daquele momento em diante, nós nos tornamos eternos. Então,
As pessoas me dizem assim, nós temos que gozar a vida sim, porque a vida é uma só. Olha quanto equívoco, né? Sim, a vida é uma só. Então, vamos fazer o possível para viver hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então vejamos só, o materialista. Este não constitui problema difícil no trabalho de esclarecimento. Ele não constitui problema difícil no trabalho de esclarecimento. Por mais que existe ali os ateus, e o ateu, por esse motivo, é um fanático, mas não é tão difícil de dialogar com esses indivíduos. Até porque o ateu, ele diz ser aquela pessoa que não acredita em nada. Mas é preciso entender que só o fato dele dizer que não acredita em nada significa que ele acredita em alguma coisa, no nada. Porque o nada não existe. Mas só quando retorna à pátria espiritual que esses indivíduos conseguem constatar essa realidade. Muitas pessoas precisam retornar à pátria espiritual, lamentavelmente, para constatar essa realidade. Muitas não precisam. Felizes essas, com todo respeito, felizes essas pessoas que no corpo físico reconhecem a imortalidade da alma, reconhecem porque está aqui nesta existência. Felizes aqueles que buscam saber de onde vieram. Felizes aqueles que procuram saber para onde irão depois que deixar esse corpo físico. Para onde que vão? Então, felizes aqueles que procuram aqui na existência atual descobrir tudo quanto possível. Felizes aqueles que procuram cumprir o dever, a responsabilidade, não deixando para amanhã o que ele sabe que pode fazer hoje. Então, olha só. Este não constitui problema difícil no trabalho de esclarecimento, pois viveu na carne, convicto de que, além da matéria, nada existe. Então, olha só para você ver. Viveu na matéria, convicto, né? De que além da matéria nada existe. Então são aquelas pessoas que não crê, que não acredita em nada. São aquelas pessoas que pensam, eu vou gozar a vida mesmo. Porque a vida é uma só. Morreu, acabou. Não existe vida. Aqueles que fecham os olhos depois no além. Como existe aqueles, né, que pelo cabresto colocado por algumas religiões, existe aqueles que creem que para alguns existe o céu. Para outros, o purgatório, o inferno. E é natural que existe um preço a pagar.
Então, aqueles que pagam esse preço, é natural que a eles, são prometidos o céu, o reino do céu. Como existe também aqueles que crê no juízo final, que eles aprenderam e aprendem nas suas doutrinas aqui na Terra, é que morrendo o indivíduo dorme e ele acorda só quando Jesus vier e ressuscitá-lo de corpo e alma. Então são dogmas implantados, são leis criadas pelo homem, são distorções implantadas na mente da humanidade. Além da matéria, nada existe. De que, além da morte, só há o silêncio e a escuridão do não ser. Então eles acreditam de que, além da morte, só há o silêncio e a escuridão do não ser. Mas que silêncio é esse? Porque se eles creem no silêncio, significa que eles sentem o silêncio. Porque você há de concordar que, por exemplo, você adentra o teu quarto, fecha a porta e você pensa assim, nossa, mas que silêncio. Por que você pensa que está tudo em silêncio? Porque você existe. Porque se você não existisse, aquele silêncio você não notaria. Ao mesmo tempo, se você diz assim, mas que barulho lá na rua, por que você ouve o barulho lá na rua? Porque você existe. Porque se você não existisse, é natural. Então, às vezes, tais posições foram meramente filosóficas, tá vendo? Tais posições foram meramente filosóficas, isto é, platônicas. A despeito da descrença em qualquer tipo de realidade póstuma, não foram intrinsecamente maus. Não foram intrinsecamente maus, seres maus, apenas desencantados. Desencantados. Às vezes foram seres assim, que se decepcionaram com alguma coisa, porque todo efeito tem causa, tem uma causa. Toda causa gera um efeito. Isso faz parte das leis do Criador. Então, apenas desencantados, indiferentes, desarvorados intimamente, embora na aparência seguros e tranquilos, são mais acessíveis e mais prontamente aceitam a nova realidade. Então, olha só, são mais acessíveis e mais prontamente aceitam a nova realidade. Então, são seres que fecham os olhos aqui no corpo físico, continuam na pátria espiritual como se nada tivesse acontecido, lutando pelos teus bens materiais, porque sempre foi um ser materialista aqui no corpo físico, sempre apegado a bens materiais, dinheiro, famílias, enfim,
geralmente, o materialista é aquele ser que não conseguiu, durante a existência física, se desapegar de tudo aquilo que ele possuía. Então é natural que, se você não se desapega, se você não trabalha esse desapego durante a existência física, você vai passar para o plano espiritual apegado. E no plano espiritual, você vai continuar do mesmo jeito. Tem um filme, eu acho que eu já disse isso aqui algumas vezes, procura para você ver no YouTube, o filme chama Os Outros. Eu sabia o nome da atriz, mas procura Os Outros, filme. Assista aquele filme lá para você ver. É a realidade, na erraticidade que nos acontece. E é tão interessante que, de um momento para outro, nós nos vemos na erraticidade sem que nos percebamos. Então, esses seres são mais acessíveis e mais prontamente aceitam a nova realidade. Não são assim ignorantes. Eles são ignorantes mediante a situação em que se encontram, pois transitam para lá, para cá, como se nada tivesse acontecido. Quantos seres eu mesmo já tive a oportunidade de presenciar eles ali em volta do caixão, no momento do velório de seus corpos, procurando saber quem desencarnou, quem morreu. Um dia, um espírito chegou e me disse: você sabe quem morreu? E era ele. Eu pensei: sabe que eu não sei? E ele me disse assim: se você descobrir, você me fala. Sim. Daí, uma meia hora mais ou menos, ele volta novamente. Você descobriu quem morreu? Eu falei: ainda não. Ô Luiz, por que você não disse que era ele que tinha desencarnado? Questão de ética. Questão de postura. Ninguém tem o direito de atravessar o livre-arbítrio do outro ser. Nós temos que respeitar uns aos outros. Se eu dissesse, eu ia causar um transtorno nesse espírito e eu ia só atrapalhar a situação, porque eu não tinha, no momento, condições evolutivas de auxiliá-lo. Então, eu vou falar o que para ele? Não, eu não descobri quem desencarnou, quem morreu, não. Daí a pouco eu vejo ele encostado no ombro da mãe dele, sentado ali ao lado do caixão do filho, que era ele. A mãe chorando e ele chorando. Aí teve uma hora que eu me aproximei e tal, e eu perguntei para ele, aí foi a minha vez, eu perguntei para ele: você descobriu quem morreu? Ele falou: até agora não. E com isso, ele acompanhou o velório, o sepultamento. Ele presenciou o corpo dele sendo sepultado. E eu vi ele. Se você ouvir essa história, eu vou repetir essa história 1000 vezes com esses mínimos detalhes. Eu vi a mãe dele retornando ao lar dela e ele abraçado com a mãe. Então, essa é a realidade. Outros, porém, são daqueles que, descrentes da vida espiritual, entregaram-se de corpo e alma ao culto desenfreado,
ao culto desenfreado da matéria. Não é verdade? Ao culto desenfreado da matéria. Se entregou aos desejos desenfreados da matéria. Só que é preciso entender. Não é a matéria portadora dos desejos. É preciso entender isso. Não é a matéria que fuma. Não é a matéria que bebe álcool, né? Bebida alcoólica. Não é a matéria que usa droga. Calma lá. Não é a matéria física que prostitui. Vamos por partes. Não é a matéria física. A matéria física, ela apenas faz parte desses três corpos: corpo físico, perispírito e espírito. É preciso entender que toda a inferioridade encontra-se na alma. Ué, Luiz, mas toda a inferioridade não encontra-se, não é no perispírito? Não, pera lá. Toda a inferioridade encontra-se na alma, que transfere para o perispírito todos os sentimentos, porque o perispírito é o modelador da forma, nele é que fica impresso todos os desejos, todos os sentimentos, todos os vícios da alma. E é natural que o corpo físico se transforma numa válvula de escape do perispírito e da alma. Alma no corpo físico reencarnado. Então você consegue entender, com todo respeito, que não é o corpo físico que tem necessidade de beber, de fumar e de prostituir. O corpo físico é apenas um apêndice. Você conseguiu entender? O corpo físico é apenas um apêndice. O corpo físico é apenas um álibi do perispírito e da alma que transfere esses desejos. Ah, mas é lógico, aí você pensa assim, bom, mas eu ponho um cigarro na minha boca. Tá, mas esse desejo encontra-se em qual parte entre esses três que nós acabamos de dizer? Esse desejo encontra-se no corpo físico, no perispírito ou na alma? Na alma, que transfere para o perispírito e o perispírito transfere para o corpo físico. Desculpe. E é onde a pessoa vai, fuma, bebe, prostitui, os desejos, as ilusões, as fantasias e tudo mais. Então nós temos que nos conscientizar-se disso, né? Tem muitas pessoas que dizem assim: o dinheiro é uma perdição. O dinheiro, perdão do termo, o dinheiro é a maior desgraça que existe na Terra. Mentira. Mentira. A maior desgraça que existe na Terra é o espírito indisciplinado que, devido a essa inferioridade, ainda não aprendeu a administrar o dinheiro, a administrar o que tem. Nós devemos administrar e não permitir que tudo nos administre. Você entendeu essa também? Nós temos que aprender a administrar tudo e não permitir que
tudo nos administre. Então, o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, desde que saibamos administrá-lo. Porque eu posso comprar a cesta básica e matar a fome da humanidade, como também eu posso comprar arma de fogo para matar a humanidade. O meu eu. Então nós, espírito, alma, perispírito, como já dissemos, é lógico que a pessoa põe um copo de bebida na boca. É lógico que a pessoa fisicamente, ela pratica a promiscuidade, a prostituição. Ela rouba, ela mata, ela furta. Ela é uma corrupta. Mas o corpo físico não é detentor destas qualidades se não fosse o comando da alma sobre o perispírito e o do perispírito sobre a alma, sobre o corpo físico. Tanto é que eu vou tentar te provar uma coisa. Até hoje, muitos cientistas, eles ainda estudam o cérebro de Albert Einstein, no intuito, com o interesse de descobrir onde, né, há alojado naquele cérebro toda a inteligência de Albert Einstein, pois, para a tristeza deles, eu posso dizer, eles estão perdendo o tempo deles estudando o cérebro. Porque a inteligência não é atributo do cérebro. Acomoda-se no cérebro a inteligência. A inteligência é um atributo da alma. A inteligência é um atributo do espírito. O caráter, a moral, a benevolência e a indulgência, o amor, são atributos do espírito, atributos da alma. Pois, quando a pessoa desencarna, ali no túmulo, no caixão, aliás, no velório, aproxime-se perto do defunto ali, né? Do morto, e chega bem pertinho do ouvido dele e fala para ele assim: qual era o seu nome? Você desencarnou com quantos anos? Ele não vai te responder. Por quê? Porque, de acordo com a nossa psicologia aqui, para você entender, o portador de todos esses atributos não está ali mais, que é o perispírito e a alma, que já se desprendeu praticamente totalmente, se houve de fato desencarne, se cessou todas as funções troncoencefálico, né? Então, tudo é atributo da alma que encontra impressa no perispírito, pois não é o corpo físico, o corpo físico que fuma, que bebe, que prostitui. Vamos para o próximo vídeo para a gente dar sequência nesse tema, o materialista.